Oi, gente, sou Michael, trabalho aqui na Day Trading Academy com o Marcelo. Aqui estou de viagem, ambiente um pouco diferente, mas eu não quero deixar de dar para vocês uma retrospectiva dessa semana passada. Vamos ver o que aconteceu. O impulso na sexta-feira passada levou esse S&P 500 muito perto do recorde do setembro passado, seu alto, né? Então, esta semana teve começo com este otimismo, porém, relatórios decepcionantes de Goldman Sachs e Citigroup, né? Os bancos pressionaram ações financeiras para baixo, levando o resto também dos índices principais dos Estados Unidos a também caírem. Mas houve uma subida na terça-feira, impulsionada por resultados estelares da gigante de saúde Johnson & Johnson, né, que fazem aquele shampoo de bebezito, que aparentemente eu preciso também, né? E ganhos também em ações de tecnologia. S&P 500 subiu até menos de 1% distante de sua alta de todos os tempos. Somente uma queda nas ações de saúde limitou o avanço, né? Então vamos ver o que vai acontecer nesta semana que vem. Na opinião de Bridgewater Associates, que é o maior fundo de hedge do mundo, são insustentáveis os principais propulsores das altas margens de lucro corporativos dos Estados Unidos e estão agora sob ameaça, né? Bridgewater projeta que, portanto, muitas ações estão prestes para uma queda de longo prazo até se alicercem em fundamentos sustentáveis. Há outras preocupações, outros motivos de preocupação também. Vamos examinar daqui a pouco. Dois grandes índices de ações dos Estados Unidos atingiram seus níveis máximos de 2019 na quarta-feira. S&P 500 atingiu 2.918, que é uma subida de mais de quase 16% somente em 2019. Nasdaq atingiu 8.052, que é uma subida de 20% este ano. O Dow neste período tem subido quase 14%, o que não é nada mal não. Todos quase recuperando a queda do último trimestre de 2018. Agora é ponto de decisão. A razão para continuar a subida só está testando a resistência para falhar outra vez e cair definitivamente, um topo duplo, ou vai proceder de maneira lateral indeciso. Fique ligado, né? Índices dos Estados Unidos encerraram esta semana misturados. Dow subiu 0,6%, S&P 500 baixou 0,1%, enquanto o Nasdaq subiu 0,2%. Então não foi muito, né? Realmente encerrou a semana bastante lateral. Globalmente, ações e moedas de mercados emergentes se fortaleceram na segunda-feira, sob notícias que o crescimento econômico da China no primeiro trimestre subiu inesperadamente, né? Mas os ganhos foram limitados, uma vez que as dúvidas permanecem se ainda for cedo demais para ser declarada uma recuperação definitiva. Os mercados asiáticos terminaram em alta na terça-feira, com ações na China liderando a região. Índice de Xangai subiu 2,4% no dia. Na quarta-feira, ações da Europa caíram das suas altas de 8 meses, pressionados por ações de saúde e mineração. Investidores também levaram em conta também as boas notícias do crescimento econômico chinês inesperado, né? Porém, na quinta-feira, ações globais eliminaram os ganhos após fracos relatórios de manufatura da Ásia e também da Europa reacordaram temores de desaceleração em crescimento global. Todo mundo está preocupado com isso, né? Desaceleração, né? Mas tem sinais de bom crescimento e outros sinais. Vamos ficar ligados. Mercados europeus, todos encerraram a semana ganhando. O DAX da Alemanha ganhou mais com 1,9%. Parabéns, Alemanha. A FTSE de Londres só ganhando 0,3%, mas ganhando, né? E a esse nível, melhor que os índices dos Estados Unidos, mesmo em meio de todo esse caos de Brexit, né? Bovespa subiu 2,1%, a Argentina também subiu 2,2%, maior parte dos outros das Américas também ganharam só menos, né, que ganharam, enquanto a Colômbia baixou 1,8%. Colômbia, que foi? Para estar fazendo o que por aí, né? Da Ásia também misturados.
A China ganhou mais de 2,6% para a semana, enquanto a Coreia do Sul baixou 0,9%. A maior parte das outras dos outros índices da Ásia subiram, né? Bitcoin subiu 3,8% e agora está se lembrando, né? Há pouco tempo estava abaixo de 4 mil, agora ultrapassou 4 mil, agora ultrapassou 5 mil, agora está se mantendo acima de 5 mil, 5.263 por moeda digital. Então, traga as oncinhas aqui para comprar, se quiser. Desde a última crise financeira, dívida corporativa nos Estados Unidos tem mais que dobrado. E agora está em total de mais de 9 trilhões de dólares a dívida corporativa nos Estados Unidos, que é por volta de 50% do PIB dos Estados Unidos. Então, esse aumento é insustentável, não pode continuar dessa maneira. Possivelmente também é um sinal de uma recessão iminente. Por quê? Porque o rastro da dívida corporativa para o PIB tem subido acima de 40% antes de cada uma das 3 últimas recessões dos Estados Unidos. Então, agora está mais de 40%, está por volta de 50%. Pode ser insustentável, né? Fique ligado. Banco do Japão está entre os 10 maiores acionistas. Banco? Acionista? Sim, Banco do Japão, entre os 10 maiores acionistas por uma metade das empresas listadas em Tóquio, é uma participação de 250 bilhões de dólares dentro daquele mercado, né? O que equivale a 5% da capitalização de mercado total. Banco do Japão. Por quê? Até 2020, né, Banco do Japão ultrapassará um fundo de pensão estatal como principal acionista das companhias listadas em Tóquio. Por quê? Bancos centrais querem comprar ações no esforço para estimular a economia, né? A economia precisa ser estimulada porque há alguns anos o crescimento da economia japonesa está quase inexistente, está em zero, né? Por quê? População idosa. População idosa, os aposentados não contribuem mais à força trabalhista, não compram mais ações para investimento, então as ações, ao invés disso, eles estão vendendo suas ações. Para quê? Para recuperar esse dinheiro da compra para poder sobreviver o resto das suas vidas, né? Por isso a economia japonesa cresceu, agora está estagnada e vai logo entrar em período de deflação. Por mais que o Banco Central tente fazer alguma coisa contra, não vai ser política monetária que vai resolver essa situação. É ter mais bebê. Então vá procriar. Mas a mesma coisa vai logo acontecer com os Estados Unidos, né? Que esse baby boom, sabe o que é baby boom, né? É uma borbulha de população que surgiu logo depois da Segunda Guerra Mundial e agora ano passado para ano que vem, agora maior parte desses bebês vão iniciar a sua aposentadoria, quer dizer que vão fazer a mesma coisa, vão parar de comprar as coisas, vão parar de investir e vai começar a retirar esse dinheiro, vai sacar esse dinheiro da sua poupança, dos seus investimentos, né? E vai começar esse declínio também nos Estados Unidos, a deflação. É previsto, é a maneira que acontece, né? Na Venezuela, falando em inflação, a inflação deverá atingir 8 milhões de por cento este ano. Poxa, a pior economia entre as principais nações. A produção e exportações de petróleo do Irã caíram depois que os Estados Unidos restabeleceram as sanções em 2018 e até mesmo novas restrições deverão diminuir ainda mais as suas exportações de petróleo, né? Até agora, este ano, a bolsa iraniana tem oferecido aos investidores 6 milhões de barris de petróleo, que é pouca coisa, né? Com pouquíssimos compradores interessados. Para comparação, 6 milhões de barris, os Estados Unidos exportam esse mesmo total de 6 milhões de barris em menos de 3 dias, né? Então, sei que os Estados Unidos é muito maior do que o Irã, mas eles têm esses 6 milhões de barris de petróleo que a maior parte da sua economia não consegue nem vender. OPEP, né? Que só, joga bola, né, com o resto do mundo, diz assim, a gente não vai bombear os Estados Unidos nem Israel e pronto, fica amigável e pronto, não vai escapar todas essas sanções. OPEP,
OPEP, depois de ter reestimulado os preços do petróleo através de cortes da produção, né? Eles querem aumentar um pouquinho só, de maneira sustentável, estável, os preços de petróleo. Os estoques estão em rumo à maior queda desde 2017, que tende a aumentar, né? Se o estoque baixar, então o preço tende a aumentar, né? A OPEP agora arrisca deixar o petróleo subir demais. É uma repetição de 2018, quando os cortes impulsionaram o petróleo para um máximo de 4 anos, o que se lembra, né, que provocou uma reação política e forçou a OPEP a se arrepender e mudar de rumo. Isso aqui acontece quando não permite que o mercado determine o preço. É muito difícil para um burocrata de planejamento central regular os preços em nível local, muito menos em todo o país. Mas a OPEP está tentando regular o preço de petróleo de todo o planeta. Os preços de petróleo caíram na quarta e na quinta-feira, quando os dados do governo relataram que o fornecimento de petróleo e gasolina dos Estados Unidos estava encolhendo menos que o previsto. Então, há mais estoque disponível, então tende a baixar os preços. O presidente Maduro está canalizando seus lucros das vendas venezuelanas, seja de petróleo ou qualquer outra coisa, por amigos russos. Ele está desviando, né, esse dinheiro para evitar as sanções norte-americanas. Né? Então, todo mundo está prestando atenção. Petróleo bruto dos Estados Unidos subiu 1/3 essa semana para $64, ficou quase lateral, né? Brent Internacional subiu 2/3%. Parabéns para $72. A Venezuela vendeu cerca de $400 milhões em ouro, apesar de um crescente acordo internacional para congelar os ativos do país, né? Vão estar dizendo, já chega, saia Maduro e entra esse Juan Guaido. Esse tanto, que seria igual a cerca de 9 toneladas de ouro, foi refletido numa queda nas reservas totais do Banco Central. 60% da reserva da Venezuela está em ouro e eles continuam a esgotá-la para a sobrevivência, né? Ouro e petróleo para a Venezuela podem ser os únicos detentores de valor com o mercado internacional, cujos preços não acompanham a desvalorização da sua moeda, né? Está vendendo o seu sangue para sobreviver. Agora logo vai esgotar. Tomara que deixe um pouco, né, para que quando Maduro finalmente saia, né, quando ele finalmente sair, que o Juan Guaido pode reconstruir a economia. Eu sei que os Estados Unidos também e outros países estão querendo ajudar com isso. Ouro na cena internacional essa semana baixou 1,1% para $1.276 por onça, e prata subiu 0,1%, ganhando 2 centavitos para $15,08. Um segundo referendo Brexit dizem muito provável de ser colocado diante do parlamento da Grã-Bretanha novamente, mas o governo permanece em oposição a qualquer novo plebiscito. Então, o governo decidir sim, agora deixa para o povo, a gente não confia não. O presidente da França, Macron, vai dirigir-se à nação para anunciar um conjunto de medidas destinadas a acalmar a ira que alimentou os protestos com leite amarela. Isso segue um debate nacional de 10 semanas sobre o descontentamento e teria um propósito de relançar sua presidência um mês antes das eleições da União Europeia, que estão sendo vistos como referendo sobre as suas políticas. Em Canadá, um partido falando em esquerdista que está sendo chutado. Em Canadá, um partido pró-energia de direita ganhou uma vitória esmagadora na principal província produtora de petróleo, que é a Alberta, sinalizando mais problemas para o primeiro-ministro esquerdista Trudeau, Justin Trudeau, outro francês, né? Alguns meses antes de uma eleição federal em outubro, mas já está em processo, né? O negócio que vai acontecer em outubro já estão sendo os comícios e assim, todos os debates e tudo, e ele parece que ele está em apuros, né? Está em água quente, parece. A atividade econômica brasileira contraiu mais em fevereiro. Brasil, o que está acontecendo aí, né? Contraiu mais em fevereiro, é o máximo em 9 meses. Isso contribui às preocupações sobre o começo lento em 2019 para a maior economia da América Latina e coloca mais pressão sobre o presidente Bolsonaro para reacender
uma recuperação econômica. Nos Estados Unidos, relatórios do primeiro trimestre de manufatura output divulgaram o maior declínio em produção desde 2017, né? Sempre essas coisas dos Estados Unidos, a economia dos Estados Unidos, né? Se tem notícia boa, notícia ruim. É uma queda de produção de automóveis que dominou o setor. Janeiro e fevereiro terminaram mais baixo, março permaneceu inalterado, então poderia ter sido uma pausa no declínio, né? Março ficou lateral, só janeiro e fevereiro que baixaram bastante, né? Mas poderia também ter sido uma pausa de declínio ou também talvez uma virada na tendência para cima. Ainda nos Estados Unidos, apesar de subindo taxa de juros em hipotecas pela segunda semana, pedidos de hipotecas para compra de casas ainda assim aumentaram ao seu maior nível em 9 anos. A economia dos Estados Unidos cresceu a uma taxa anualizada de 2,4% no primeiro trimestre, que é quase 10% melhor que o primeiro trimestre de 2018. Pode ser um sinal de um bom ano a vir, o resto desse ano de 2019, especialmente com esse comentário da Reserva Federal que está dizendo que não vamos aumentar a taxa de juros. Vamos ver. A China, segunda maior economia do mundo, cresceu um pouco mais que o esperado no primeiro trimestre de 2019, expandiu 6,4% contra um ano atrás, superando as previsões dos economistas de 6,3%. Isso segundo, claro, aos dados econômicos divulgados pelo governo. Será que podemos confiar nesses dados? Eles vão divulgar o que eles querem que o mundo entenda. Entendeu? O grande banco de investimento Goldman Sachs diz que seu lucro líquido caiu 20% durante o primeiro trimestre em comparação com um ano atrás. Caramba, né? Netflix. Quem não gosta de Netflix, junto com a concorrência futura todo mundo agora vai fazer a mesma coisa com Netflix, é Hulu, é Disney, é Apple, agora Amazon, Warner Media, assim, de AT&T. Todos estão fazendo grandes investimentos em streaming, viram que esse aqui é o futuro, né? Esse é o disruptor, né? As ações da Netflix já subiram 30% em 2019, todo mundo quer pular de carona nisso. Enquanto os FANGs, sabe quais são as ações FANGs? Quer dizer, Facebook, F, Amazon, A, Apple, A, Netflix e Google, né? F-A-A-N-G, FANG. FANG, fala comigo FANG em inglês, né? Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google já obtiveram ganhos de 2 dígitos até agora este ano, percentualmente falando, e se espera, né, está sendo projetado que o rally continue por pelo menos 3 das 5 empresas. Os próximos resultados trimestrais agora vão nos mostrar se realmente isso vai continuar. Está chegando, está para vir daqui a 2, 3 semanas. Ações da fabricante de chips Qualcomm fecharam 23% mais alto na terça-feira, depois de chegar a um acordo com a Apple de licenciamento, né, sobre os patentes. As ações da Qualcomm continuaram a subir mais 12% na manhã de quarta-feira, chegaram a $79 por ação. Se você quiser pular de carona, tudo bem, né? Mas eu acho que a subida já aconteceu. Né? A OPI, oferta pública inicial da Pinterest, né? Foi oferecido por $19 por ação na quarta-feira. Falamos sobre isso semana passada. As minhas filhas gostam demais de Pinterest. Acima da faixa de preços proposta originalmente, os analistas disseram $15 para $17. Agora viram tanto interesse que aumentaram para $19. A Pinterest começou a negociar quinta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sobre o ticker PINS, P-I-N-S, que é o alfinete, né? Encerrou a semana tendo ganho quase 29%. Parabéns, Pinterest, né? Vamos ver como vai a semana que vem. Se lembra que Lyft, né, começou com decolando, né? Mas agora tem baixado bastante. Zoom, que é a empresa de videocomunicações, também lançou uma oferta pública inicial esta semana, aparentemente, de OPI, na quinta-feira, e as ações decolaram
acabaram ganhando 72% num só dia, né? Diferença entre Zoom e Pinterest é que Zoom já está em fase lucrativa, né? Enquanto Pinterest, por mais que tenha milhões de usuários, ainda não está conseguindo gerar lucros anuais. Isso é que vem, provavelmente vem, né? O Lyft, concorrente da Uber, que estreou na Nasdaq no final de março por $72 por ação, foi atingido devido a preocupações com suas fortes perdas, né? Tem que ajeitar sua casa aí. Suas ações subiram para $86 no primeiro dia de negociação, mas encerraram esta semana a apenas $58 por ação. Começaram a 72, subiram para 86, baixaram agora esta semana para $58. É uma perda de 20% em relação ao preço do IPO e 32%, uma perda de 32% para os investidores que compraram em alta naquele frenesi. É por isso que eu digo, quer comprar qual carro? Eu acho que a subida já aconteceu. Minha opinião, né? Eu não estou dando nenhum conselho. Steven Mnuchin, que é o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse que o acordo comercial sendo negociado entre os Estados Unidos e a China vai abrir de maneira inédita os mercados da China às empresas americanas e também, acredito, qualquer outro país. Assim que a porta estiver aberta, né, então outros países outras empresas também podem entrar. Então, Brasil, vá para frente, né? Presta atenção quando está aberta a porta. Então, mete aí sua perna para poder entrar. Ele disse que também os dois lados estão chegando perto da rodada final das questões finais. Finalmente, até que enfim, né? O déficit comercial dos Estados Unidos caiu para uma baixa de 8 meses em fevereiro, quando as importações da China despencaram, sugerindo que a agenda America First, né? A primeira América do Norte, o presidente Donald Trump está propondo isso, ele está começando finalmente a gerar esses resultados positivos desejados, né? Enquanto os Estados Unidos e a China buscam concluir as negociações comerciais, os negociadores europeus receberam um aval para iniciar negociações comerciais com os Estados Unidos. Agora foi a vez da China, né? Todo mundo tá prestando atenção. Como é que vai esse negócio? Agora os Estados Unidos tá jogando duro, né? E China finalmente tá tentando realmente acompanhar o que os Estados Unidos está querendo. Então, agora vai ser a vez da China e logo depois vai ser outros países também. Logo vai ser a vez do Japão, né? Espera-se que a União Europeia revele uma lista de bens dos Estados Unidos que podem ser alvo de tarifas por causa de uma controvérsia sobre subsídios da Boeing. Né? A União Europeia e os Estados Unidos estão à disputa sobre subsídios aéreos que vem ocorrendo há 15 anos, que está aumentando, cada um. A Europa está tentando apoiar Airbus, né? E os Estados Unidos está tentando apoiar Boeing, né? E fica um pouco artificial essa guerra. Não está permitindo que o mercado decide, né? Como é que é. Nesta semana, o Japão iniciou negociações comerciais bilaterais com os Estados Unidos também, né? Agora é a vez do Japão, já que o primeiro-ministro Shinzo Abe pretende evitar tarifas nas exportações de automóveis, né? A Toyota, a Honda, a Mitsubishi, todos esses automóveis, né? Que se tiver tarifa, se for imposto tarifa sobre essas exportações e importações para os Estados Unidos, então vai destruir a economia que já está fraca aí. Trump estará tentando abrir o mercado agrícola do Japão e reduzir o déficit comercial anual dos Estados Unidos de 60 bilhões de dólares, né? No início de maio, os Estados Unidos vão novamente procurar convencer seus aliados para adotar medidas compartilhadas de segurança e política que tornaria mais difícil para a Huawei da China dominar as redes de 5G. Estou esperando esse 5G, dizem que vai ser 100 vezes mais rápido que 4G. Eu tenho um apetite insaciável de dados, eu sempre estou assim, procurando, pesquisando coisas na internet, além de fazer o trading, né? Tem isso também, está tudo feito através de internet hoje em dia, né? Mas mais cidades da Ásia e da Europa buscam se conectar à rede global, não da internet, mas de viagens aéreas, né?
Atendendo essa demanda, o novo jato regional da Mitsubishi, outro, né, fabricante japonês, é o primeiro novo avião japonês desde 1960, né, jato de passageiros. Seria de 88 passageiros e pode ser o avião certo, da hora certa, né? Se tornar realidade, seria concorrente, presta atenção, Brasil, seria concorrente à Embraer, é um dos maiores fabricantes de jatos regionais. No momento, há só 2 concorrentes, é Embraer e Bombardier, somente para jatos regionais. A interdição dos jatos, falando em jatos, a interdição do jato 737 MAX da Boeing continua. American Airlines e Southwest, né? Quem sabe o que está acontecendo com o Gol, está prolongando os cancelamentos de voos até agosto. Agora, a Boeing, no início disso, disse que 10 dias a gente já tem conserto, né? Só mete coisa de update, né? De software e pronto, vai ser... não é tão simples assim, não. Juntos, as duas linhas aéreas estão cortando uma média de 275 voos por dia, isso durante o verão, aqui no hemisfério norte, né, que é a principal temporada de viagens. Há 486 fabricantes de veículos elétricos registrados na China. Quantos fabricantes de veículos você consegue nomear, né? Ford, Chevrolet, Peugeot, né, o francês, né, Honda, Toyota, assim, tipo 15 ou 20 que há, né, esses veículos. Mas antigamente havia muito mais, né? E agora são para veículos elétricos, todo mundo está querendo pular nessa piscina, agora são quase 500 fabricantes de veículos elétricos registrados na China, e a demanda é alta, é por isso que eles vão para aí. Tem uma demanda, as vendas de veículos elétricos estão projetadas para bater um recorde de 1,6 milhões de unidades este ano. Ainda assim, essas vendas divididas entre 500 fabricantes não será o suficiente para manter todos esses concorrentes lucrativos, não. Há uma grande peneirada para ver quais dessas empresas serão realmente viáveis depois de tudo isso, né? E os que ganham vão ter mercado para o resto do mundo, com certeza. SpaceX está lançando ofertas de mais ações para levantar cerca de 510 milhões, meio bilhão de dólares. Se quiser participar, cada ação da nova rodada vai custar $204, que é um aumento de quase 10% em relação aos preços das ações lançadas em dezembro. Este anúncio vem logo após um lançamento bem sucedido semana passada, usando seu maior foguete pela primeira vez em voo comercial. Então agora sim está tornando-se lucrativo. O Parlamento Europeu votou na quarta-feira para multar empresas como Facebook, Google, Twitter em até 4% dos seus lucros, caso eles persistentemente não consigam remover conteúdo extremista dentro de 1 hora depois de serem solicitados pelas autoridades. Outra vez eu pergunto, quem determina o que é o que não é conteúdo extremista? Só porque você não gosta do conteúdo não quer dizer que é extremista, né? Eu não gosto de conteúdo extremista, mas só porque você não gostar, politicamente falando, não quer dizer que você tem a autoridade de eliminar esta fala da praça, entendeu? Pessoas precisam ouvir e fazer a sua própria determinação. Satélites na semana passada detectaram movimento na principal usina nuclear da Coreia do Norte, que poderia indicar reprocessamento de material radioativo em combustível de bomba, né? Rocketman está querendo fazer outro foguete, vamos ver. O ex-presidente do Peru, Alan Garcia, se suicidou em Lima na quarta-feira para evitar prisão em conexão com a investigação de suborno. Gente, se não quiser terminar assim, então não faça crime, né? É mais triste isso, triste. A catedral parisiana com mais de 800 anos, Notre Dame, se você não fala francês, isso significa Nossa Senhora, né? Foi parcialmente destruída e o telhado e a torre entraram em colapso. Ainda está sob investigação. Eu e minha esposa temos muito sonhado em visitar essa catedral, mas vamos reconstruir. As 3 famílias mais ricas da França estão vindo em socorro da Catedral Notre Dame, liderando uma campanha para reconstrução. Já tem arrecadado mais de 700 milhões de dólares. Boas notícias, né? Os próprios bilionários prometeram um total combinado de
565 milhões de dólares, né? Mas ao invés de serem vistos como heróis, o que está surgindo na internet é como vocês ligam ao custo de $500 milhão com um prédio e não se ligam com os pobres, né? Não dão esse dinheiro para os pobres, tá? Interessante, né? É isso que meus filhos estão me dizendo. Ó, esse quadral está doando dinheiro, mas não dão aos pobres. Não pode ser muito justo isso, pode ser que eles doam mesmo. O parlamento grego votou para lançar uma campanha para pedir da Alemanha o pagamento de bilhões de euros em indenizações por sua ocupação na Segunda Guerra Mundial. É uma questão que o governo alemão afirma ter resolvido há muitos anos, mas isso mostra nenhuma gratidão pela participação alemã no resgate financeiro da crise grega poucos anos atrás. Se lembra, né? A estreia da temporada final de Game of Thrones esta semana, Jogo de Tronos, seria em português, não sei, atraiu 17,4 milhões de espectadores em todas as plataformas em uma só noite. Foi 8% maior que a estreia da 7ª temporada há 2 anos, e cada vez que tem uma estreada dessa, aumenta, né? Aumenta o número de telespectadores. Eu, pessoalmente, eu não consigo seguir a história se tiver que esperar todo 1 ano, 2 anos entre essas temporadas, porque eu comecei a ler esses livros, Game of Thrones, né? Faz muitos anos, há 7 anos, 8 anos atrás, eu comecei a ler esses livros. Tinham 3 livros no início, aí todo mundo está dizendo que era trilogia. Eu cheguei, cada livro demora 1 mês, 2 meses para ler, são livros grossos assim, desse tamanho, e eu comecei a ler, gostei da história muito bem, assim, demorou um pouco, ficou assim, mas eu fiquei interessado, eu queria saber como é que vai terminar essa história. Chegou ao fim e não era o final da história, eu tive que esperar outro livro. Ah, tá bom, chegou outro livro, eu li esse livro, demorei mais 4 meses, alguns meses, né? Porque eu tinha que reler os livros, porque eu não lembrei. Depois de 1 ano de espera, não lembrei. Aí aconteceu, cheguei ao final do livro, foi a mesma coisa, né? E então, tive que esperar. Finalmente, eu desisti. Eu não tenho nem assistido essa série na televisão. A mesma coisa com os Avengers, né? Agora, ano passado, eu pensei que era o último filme. Eu e minha filha, principalmente, nós dizemos, ó, se não é o final, eu não quero assistir, porque eu não gosto dessa coisa que vai, você tem que esperar 1 ano entre os filmes. Não, né? Que eu esqueço a história, eu tenho que reler ou assistir. Eu vou esperar a série terminar, aí eu vou assistir todinho. Eu estou mais ligado na vida real, isso demora demais para seguir essa... Mas que seus sonhos não sejam de mera fantasia, como Game of Thrones ou Avengers, nada assim. Realize seus sonhos, boa sorte, até semana que vem, tá?